E sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Unreal Editor for Fortnite. Vem aqui, vamos conversar bem rapidinho. Eu tenho certeza que você já reparou que alguns mapas do Fortnite eles parecem mais vivos, mais imponentes. Pois é. E tem alguns outros que parecem, sabe, uma maquete vazia, sem vida. Pois então, nessa aula a gente vai aprender a como mostrar essa grande diferença entre alguns mapas e outros. Meu nome é Luigi e hoje eu vou te mostrar exatamente essa ferramenta. O nome dela é Folha de Molde. Luigi, mas o que é folha de molde? Folha de molde, basicamente, é o sistema dentro do UEFN responsável por posicionar grandes quantidades de vegetações, árvores, arbustos, rocha, grama e até mesmo objetos. Só que tem um detalhe, ele faz isso de forma instanciada. O que isso significa? Em vez do motor tratar cada planta como um objeto individual e pesado, ele passa a tratar milhares delas como cópias leves de um mesmo modelo original. E é exatamente isso que separa um mapa que parece genuinamente habitado de um mapa que parece uma maquete inacabada. Sem essa ferramenta, popular um mundo inteiro de vegetação ou objetos seria inviável, tanto em tempo de produção quanto em desempenho final. Por essa razão, dominar o Folha de Mode não é uma diferença opcional, é uma competência essencial para que você construa mundos inteiros dentro da UEFN. Dito isso, vamos direto ao que interessa. Nessa aula, você vai aprender a usar o Folha de Mode em três camadas. A primeira, a ferramenta em si e todos os seus detalhes. A segunda, exatamente cada ponto dos details quando você escolhe o seu Static Mesh. Depois disso, vamos personalizar objetos novos. Vamos construir isso juntos, uma etapa de cada vez. Como comentei há pouco, o primeiro passo é dominar a ferramenta em si. A gente vai entender o Folha de Molde na prática e, sobretudo, como escolher o Static Mesh certo para popular a sua cena. É a partir dessa escolha que todo o resto se constrói. Então, vamos até o nosso editor. Já estamos com o nosso mapa da última aula, que é onde a gente aprendeu a utilizar o Landscape Mode. Agora, vamos aprender a utilizar o Foliage Mode, tá bom? A gente vem aqui no canto superior esquerdo, clica em Selection Mode, clica em Foliage, ou a gente aperta o Shift 3. O que nós vamos aprender agora nessa primeira etapa? As tools mais importantes, nós vamos aprender sobre o Brush Size e a densidade, e como que a gente coloca a nossa Static Mesh, tá? Primeiro de tudo, vamos deixar em Select e vamos criar as nossas Static Meshes. Sim, as Static Meshes. Por quê? Porque a gente pode criar diversas Static Meshes de uma vez só, tá bom? Então a gente vem aqui em Foliage, Create New Asset, Static Mesh Foliage. Vamos colocar uma árvore, Tree. Vamos colocar uma pedra. Bom, Static Mesh Foliage. Bom, feito isso, como você pode ver no Content Browser, já foi inserido os nossos Assets Static Mesh Foliage. Perfeito? Agora, o que nós temos que fazer? Você viu que apareceu, do mesmo jeito que apareceu no Content Browser, apareceu automaticamente aqui dentro do Folha de Mode? Agora nós temos que escolher os nossos Static Meshes. Quais serão nossos Static Meshes? Bom, no da árvore, que é o primeiro, eu vou escolher uma árvore. No caso, esse Oak Large Tree. E o Stone, obviamente, eu vou querer uma pedra. Vamos procurar uma pedra aqui, pode ser essa aqui mesmo, Boulder Small, não tem problema nenhum. Perfeito, agora que carregou, vamos aos nossos tools do Folha de Molde. Primeiro de tudo, como é que a gente vai popularizar isso aí? Pelo Paint. Você pode ver que se eu simplesmente clicar no Paint, ele não vai me aparecer nada. Por quê? Porque antes disso tudo, eu preciso selecionar o que eu quero popularizar no meu ambiente. Pode ser somente uma árvore, ou eu quero somente a pedra. Ou eu posso fazer os dois simultaneamente. Tá bom? Bom, demonstrado isso, o que eu quero ensinar vocês? Sobre o Brush Size. Quanto mais eu aumento o brush size, mais cabem objetos dentro dele. No nosso caso, a gente está com 1000. Se eu colocar 3000 do brush size, e no caso eu vou colocar só árvore, cabem muito mais árvores vão aparecer do que na de 1000, que apareceram somente 3. Por que isso? Por causa da densidade por árvore que nós estamos colocando. É nesse ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. Como que é feito o cálculo da densidade? Por padrão, vai vir para vocês Paint Density 0.01 e a densidade por 1 KU, que é uma unidade de área, de 100.
Eu não aconselho vocês mexerem nunca nessa densidade de 1 kU. Se vocês quiserem mexer na densidade, vocês só mexam aqui no Paint Density. Por quê? Qual que é o cálculo? É 100 vezes este número escolhido por vocês que vai trazer o número de objetos. Então, se a gente está falando de uma área de 100, vou colocar o brush aqui 100, na hora que vocês verem, eu coloquei uma árvore, tá vendo? Por quê? 100 vezes 0,01 é equivalente a um objeto. Perfeito. Agora vamos além. Se eu aumentar essa densidade, vou aumentar um pouquinho o brush só para vocês darem uma olhada, tá? Melhor. Eu vou colocar aqui 2000 de brush. Vou numa outra área aqui do terreno. Vou diminuir um pouco o Content Browser. Eu vou colocar 2000 brush, 0,01 paint e 100 de densidade por 1 kU. Vamos contabilizar aqui quantas árvores vieram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente 10 árvores. Se eu aumentar a densidade aqui para 0,1, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 10. Olha a diferença. Aqui eu não consigo nem contabilizar o quanto de árvore que tem aqui para vocês, mas só para vocês verem a diferença de só multiplicar de 0,01 para 0,1. Isso impacta muito, principalmente no seu computador. Então tem que tomar muito cuidado. Por base, o ideal é 0,01. Ele automaticamente, se você vir aqui e pintar o seu ambiente, ele já vai trazer algo bem massivo, tá vendo? O que vai diferenciar aqui para você é a utilização do tamanho do brush. Vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos voltar com um brush de 200. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês agora. Ó, tá vendo que a quantidade de objeto colocado fica um pouco mais esparçado e um pouco mais realista? É exatamente aqui que você vai mudar. O brush size é o que vai realmente trazer essa qualidade para o seu folha de molde. Beleza? Bom, dito isso, agora vamos para a nossa próxima tool, que é o single. O que é o single? Como o próprio nome já diz, você vai colocar o Static Mesh Foliage um por um. Tá vendo que eu inseri os dois de uma vez? Eles vão se sobrepor. Então, nesse momento, é melhor que você escolha sempre um só. Agora eu vou escolher somente a pedra. Ó. E eu posiciono exatamente aonde eu quero cada pedra. Isso aqui, ele é mais rápido do que se você utilizar lá no Selection Mode e ficar Ctrl+C, Ctrl+V ou utilizando Ctrl+D. Porém, ainda não é indicado. O indicado é sempre você utilizar o brush para que você preencha muito mais rápido o espaço. O single, ele é sim indicado para que você faça aqueles pequenos detalhes que trazem mais realidade para o seu mundo. Beleza? Agora nós vamos para o Erase. O que é o Erase? Ele é igual ao Paint, só que ele vai apagar. Ele vai apagar tudo que você fez, tá bom? Vamos colocar aqui 500 e eu vou passar por cima do meu objeto. Tá vendo? Ele está apagando. Ah, mas por que está apagando a pedra? Porque só a pedra está selecionada. Se eu selecionar todos, ele vai começar a apagar todos os meus objetos. Vou até ir para trás e vou fazer um caminho aqui no meio. Tá vendo? Eu apaguei e fiz um caminho. Isso é legal para quando você está com uma população muito densa de árvore, ou pedra, ou seja o objeto que você escolher, e você quer respeitar o caminho feito. Então, por exemplo, tá vendo que a gente tem esse caminho aqui? Eu vou de volta no Paint e vou popularizar esse ambiente aqui. Tá vendo que tem muita árvore? É muita mesmo. O que eu faço? Para não ficar muita árvore e pedra no caminho, eu diminuo o brush do Erase e vou abrindo o caminho por aqui. Ó. Respeito onde elas estão, mas eu vou dando condições para que o caminho esteja sempre livre. Pronto. Meu caminho agora está livre de árvores e pedras. Eu posso fazer isso do jeito que eu preferir. Tá certo? Então por isso que é importante o Erase. Sempre utiliza um brush size pequeno. Você tem um melhor controle. Tá? Beleza, agora pausa. Agora que você entendeu todo o princípio básico do Folha de Molde, é com você. Agora eu quero que você preencha todo o seu espaço, popularize com essas informações que foram ditas na primeira etapa. Beleza? Pode pausar o seu vídeo agora, não tem problema nenhum. Depois que você fizer o seu teste, volte para cá que a gente vai dar sequência na nossa segunda etapa. Beleza? Bom, agora que você já voltou para o nosso vídeo, nós vamos nos aprofundar na segunda etapa, onde nós vamos estudar detalhadamente cada coisa no seu folha de Static Mesh. Nós vamos aprender a tirar essa identidade estática que a gente trouxe na primeira etapa para algo um pouco mais realista. Nós vamos começar a modular cada situação detalhadamente. Então, vem comigo. Então, vamos começar a nossa segunda etapa.
Primeiro de tudo, já preparei o nosso mapa. Como vocês podem ver, eu coloquei um Static Mesh aqui, exatamente para começarmos o detalhamento do nosso folha de molde. Vamos começar pelos filtros. O que são os filtros? Os filtros eles servem para que nós coloquemos ou pintemos o nosso folha de molde dentro de certas circunstâncias. Então vamos ao exemplo. Se eu tirar o Landscape, Static Mesh, BSP, Translúcido e Foliage, eu consigo colocar alguma coisa? Não. Vou até colocar aqui no Paintbrush para ficar mais claro. Não. Por quê? Porque ele não me aparece nada e eu tirei toda a possibilidade de eu pintar o meu terreno. Como é que eu faço agora? Eu tenho um Static Mesh e um Landscape. Vamos dizer que eu só quero pintar o Static Mesh e não o Landscape. Eu seleciono somente o Static Mesh. Tá vendo que no Landscape não aparece, mas se eu for para o Static Mesh, o meu Paintbrush aparece? Pronto, eu consigo pintar aqui, mas não o landscape. Como vocês podem ver, ó, ele até toca no landscape, mas por quê? Porque eu peguei bem na pontinha do Static Mesh. Vou dar um Ctrl Z. O mesmo acontece se nós utilizarmos somente o landscape. Eu consigo pintar em volta. E se eu passar aqui, eu também consigo pintar. Mas olha que interessante. Ele vara o Static Mesh. Ele ignora totalmente a existência dele nesse local. Tá vendo? Então, o filtro é para nós filtrarmos exatamente aonde queremos colocar as nossas folhagens, beleza? Agora vamos para mais detalhes. A gente já conversou sobre a densidade, porém, nós não falamos sobre a uniformidade e o tamanho da nossa folhagem. O que acontece? Se eu pego, vou pegar o símbolo aqui para poder mostrar melhor para vocês. Se eu pego a minha árvore e coloco uma do lado da outra, ó, tá vendo que não fica real? Todas estão do mesmo tamanho e todas estão na mesma posição. É exatamente aqui nesse ponto que a gente vai trabalhar. O scaling, eu coloco uniforme, por quê? Porque eu quero que o objeto por inteiro mantenha toda a sua proporção. E aí eu só mexo no eixo X, na escala X da propriedade. O que é interessante nisso? Se eu colocar aqui free e colocar para vocês aqui diferentes números, como por exemplo, eu vou deixar 0.5, mas vou colocar 3 aqui. Olha que esquisito que fica. Tá vendo que a árvore ela simplesmente cresce de qualquer maneira, sem respeitar nada? Pode ser, em alguns casos, ela respeite. Porém, outros casos, não. Exatamente pelo fato de nós estamos deixando ela livre em todas as escalas. Se nós colocamos ela uniforme, e aí sim a gente coloca aqui, eu vou colocar 1.5, tá? Para ela crescer entre o tamanho 0.5 e 1.5, agora nós saímos de algo assim para algo assim. Alturas diferentes. Deixa eu apagar aqui, vai ficar mais visual. Alturas de árvores diferentes, tamanhos de árvores diferentes. O que começa a trazer mais naturalidade. Ainda está natural? Não. Por quê? Porque estão todas na mesma direção. Não funciona desse jeito. Então, o que a gente quer a partir de agora? Já melhoramos a questão do tamanho. Agora nós vamos melhorar a questão da rotação. Logo aqui abaixo, vocês vão ver o Random Yaw. É basicamente a rotação aleatória dessas árvores. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Tá vendo que esse massivo da árvore está diferente desse, que está diferente desse, que está diferente desse. Agora nós começamos a trazer mais naturalidade ainda. Se eu tiro o Random Yaw, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Você pode ver, ó, todas estão para o mesmo lado na diagonalzinha. Tá bom? Então vamos deixar ele ligado e vamos melhorar mais ainda. Do jeito que está agora, a gente não tem um controle pleno sobre as nossas árvores. O que eu quero dizer com isso? Se eu vir aqui e clicar na minha árvore em uma subida ou descida, você está vendo que ela vai crescer? Esquisito. Não cresce, as árvores não crescem desse jeito. Elas crescem mais naturais. Eu vou diminuir um pouco aqui, para que não fique tão massivo o tamanho das árvores, tá? Vou até diminuir para 0.3 e aqui para 0.8. O que nós temos que fazer para que isso não aconteça? No Align to Normal, a gente tem que deixar desligado. Deixando desligado, independente da posição, a sua árvore sempre vai crescer para cima, do jeito que ela realmente é, tá bom? Ah, Luigi, mas eu quero que ela
cresça randomicamente com uma angulação. Nós vamos utilizar esse random pitch angle. Se a gente colocar, por exemplo, 90, a gente está falando que, randomicamente, ele vai escolher de 0 a 90 graus. Então, se eu colocar aqui, ó, ela caiu uns 30%. Se eu colocar aqui, ela deitou a 90 graus. Se eu colocar aqui, ela está 75. E assim sucessivamente. Ah, Luiz, se eu passar de 90, pode ser que você encontre algo mais ou menos assim, de ponta cabeça. A árvore vai estar lá embaixo. Perfeito? Então, a angulação é muito importante. Geralmente você utiliza isso para pedras ou até mesmo para gravetos, caso vocês queiram. Perfeito? Definido a nossa escala uniforme, mas de tamanhos diferentes. Definido que ela vai crescer naturalmente. E definido também, deixa eu apagar aqui. Pronto. E definido também a nossa utilização, vamos voltar aqui para o single. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pintar massivamente, por exemplo, a árvore somente em locais que tenham montanhas. Como é que eu faço para que isso aconteça? Eu vou deixar, obviamente, ligado tudo isso que a gente aprendeu. E aqui no Ground Slope Angle, eu vou aumentar o ângulo dele. Tá vendo que ele está zero? Por que ele está zero? Porque independente do ângulo do terreno, do landscape, eu vou poder criar uma árvore, independente. Agora, e eu faço ao contrário e dou um mínimo de ângulo para ele, por exemplo, eu vou colocar 20 graus de ângulo mínimo. Eu não consigo pintar aqui, nem aqui. Mas se eu começar a subir, eu consigo pintar. Tá vendo? Começou a subir a angulação, eu consigo pintar a árvore. Começou a subir a angulação, eu consigo pintar a árvore. Se eu subir mais ainda essa angulação, por exemplo, para 45, vamos dizer que a angulação máxima seja 90, eu já não consigo pintar aqui. Mas aqui para cima, eu já consigo. Tá vendo? Ele pegou um lugar aqui que tem 45 graus exatamente. Tá bom? Então, isso facilita para tipos de angulação que eu quero pintar. Às vezes eu quero realmente pintar tudo que é massivo aqui e não quero me preocupar. Eu coloco 15, aumento o brush size e pinto aqui. Pronto. Tá vendo que era para ele pintar tudo isso? Não. Ele pintou tudo que é angulação. Assim fica muito mais fácil da gente controlar. Perfeito? Dito isso, vamos para o nosso penúltimo detalhe do Foliage Mode. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Nós também conseguimos controlar o eixo Z, esse Z offset. O que é esse Z offset? A gente coloca uma árvore aqui, deixa eu voltar aqui para zero. Vou colocar aqui, 45. Nós temos uma árvore na qual a raiz está aqui no fundo. Às vezes eu quero que a raiz fique mais para cima. Como é que eu controlo isso? Com um Z offset. Vamos dizer que o mínimo da árvore eu quero que seja 50. Tá vendo que ela já subiu? Ah, não, eu quero que ela fique realmente para cima. Vamos colocar 200. Ó, a raiz dela já está totalmente ou quase totalmente para cima. Vamos colocar aqui algo entre o 0 e 500. Eu faço um offset da altura também. Então tem hora que ela vai estar em cima, tem hora que ela vai estar flutuando, tem hora que ela vai estar enterrada. Então, o controle, a naturalidade de todo o nosso foliage mode depende do nosso escala X, estando uniforme, do nosso Z offset, de deixarmos a line to normal desligado e deixarmos o random yaw ligado. Perfeito? E agora, um dos mais importantes, que facilita muito na hora de pintar. Em vez de você pegar o seu brush, diminuir ele, para pintar em volta de um terreno, sem se preocupar com que aquela árvore ou aquele objeto entre no caminho, nós temos uma solução melhor. Vamos no landscape, pegamos a informação daquele layer que foi pintado, por exemplo, layer 3. Eu não quero que pinte o areia, porque eu sei que na areia não vai ter árvore. Então tá bom. Se na areia não vai ter árvore, eu volto, o layer 3 é o da areia, volto em foliage, clico na minha árvore e eu coloco aqui que eu quero excluir o landscape layer 3. Feito isso, eu nunca vou conseguir pintar a área. Então, eu posso tranquilamente
aumentar o brush, sem me preocupar. E ó, tudo que é areia, ele ignora. Pintando, ó, de qualquer jeito. Eu vou colocar árvore em tudo. Você tá vendo que a areia não foi contaminada? Exatamente por esse detalhe maravilhoso que é a exclusão do nosso Landscape Layer. Beleza? O restante, você pode controlar o Cast Shadow. Então, vamos colocar em Select. E isso aqui controla tudo, tá? Se eu controlar aqui, ó, eu consigo controlar principalmente se vai ficar pesado, se vai ficar realista. E toda a minha formação da árvore vai trazer mais realidade e naturalidade para o ambiente. Beleza? Agora para. Você já entendeu toda a segunda etapa que você precisa para dar mais naturalidade e realidade para o seu landscape, perfeito? Utilizando todas as funções do Foliage Mode. É sua vez, pode pausar o vídeo, não tem problema. Agora é sua vez de colocar mãos em prática de tudo aquilo que foi ensinado. Não tem problema, pode parar o vídeo, a gente volta na terceira etapa. Que bom que você voltou. Então vamos lá, chegamos na parte mais avançada dessa aula. Até agora, trabalhamos apenas com objetos que já vêm prontos. Agora, eu vou te mostrar como trazer esses objetos completamente novos para o seu projeto, tanto pela biblioteca licenciada da FEB, quanto por importação externa. E também te ensinarei como personalizar esses objetos para que funcionem diretamente dentro do Foliage. Então, vamos para o nosso editor. Bom, aqui dentro do nosso editor, para que a gente possa importar qualquer exemplar da FEB, nós vamos no Content Browser, tem um botão direto para linkar com a FEB. No nosso caso, nós queremos uma árvore. Você pode pesquisar por rocha, por objeto, o que seja, qual você queira. Eu vou pegar esse free aqui mesmo e vou adicionar o Content Browser. Automaticamente ele já vem aqui para mim como Static Mesh. A única coisa que eu tenho que fazer é ou eu substituo um deles, ou eu adiciono. Como vocês já sabem como adicionar, eu vou substituir. Então eu vou pegar essa mesh da pedra e vou atrás da minha Dead Tree. Feito isso, agora eu já consigo utilizar ela dentro do nosso projeto. Deixa eu tirar só a seleção da árvore. Vamos pintar com a árvore morta. Perfeito? Agora, se você quiser trazer de um diretório exclusivo e externo ao da Unreal Engine, nós vamos para o Sketchfab. Vamos pegar aqui Tree, Downloadable, que eu consigo fazer o download. E aí, nesse caso, como eu estou falando de praia, eu vou atrás de um coqueiro. 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 Vou fazer o download do modelo. Vou jogar em FBX. Mesmo que seja do Sketchfab e seja FBX, o que eu sugiro para vocês é que vocês joguem num Blender, tá bom? Então, vou abrir aqui minha pasta, vou extrair o conteúdo, vou pegar as texturas, vou colocar tudo junto na mesma pasta, vou abrir, faço o import FBX, meu objeto já está aqui. Cuidado com uma das coisas principais, tá? Do seu objeto. Primeiro joga para cá, é a textura. Já verifica a textura. E principalmente, se a gente jogar o objeto desse jeito, ele não vai com Static Mesh. Vou colocar aqui para vocês. Vou fazer um import desse Coconut Tree. Direto. Na hora que ele fizer a tradução do arquivo, tá vendo que ele não importou o Static Mesh? Por quê? Porque ele está feito com um monte de skeletal, physical e até mesmo ele tem animação. Então, o que a gente tem que fazer? Obrigatoriamente tem que vir Static Mesh. Primeiro de tudo, a gente tira a câmera, a gente tira essa mesh, textura, esse Directional Light e do Coconut Tree. Apago a animação, venho na mesh, no Coconut Tree, coloco ele como asset, eu entro aqui na mesh e já corrijo, venho na pasta, Face Color, no Normal Map, Color, Face Color, Normal Map, agora eu já tenho aqui, e no Tree Leaves, no Normal, Face Color,
coloco minha árvore. Tá vendo que deu certo? Show de bola. Agora sim, você pode tranquilamente vir em File, exportar igual FBX. Eu vou dar um nome, meu download, para Coconut. Opa, Coconut. Port FBF, FBX. Vem, faço a importação, downloads do Coconut. Agora sim ele vem como import static mesh. Vou importar o arquivo. E eu arrastar o Coconut, ele já vai estar aqui para nós, tá? A única coisa que a gente tem que fazer é... Tá vendo que a gente deixou aqui uma informação? Que a textura veio altamente fora do padrão? A gente só tem que colocar ele base 2. Como é que a gente coloca? Vem textura, padding and resize, resize, e aí eu coloco 512, 512. Salvo. Faço a mesma coisa para esses outros dois. 512, 512, salvo. 512, 512. Feito isso, já saiu, tá vendo? Ele ainda tá aqui o alerta, mas já saiu o que estava dando de problema. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar no nosso foliage. Eu venho aqui, vou trocar por essa, tá? Coconut. Vou inserir o meu coconut e vou começar agora a pintar o meu espaço com os coqueiros. E aí eu vou delimitar, obviamente, tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Vai ficar inteiramente no chão. Pronto. Tá aqui os coqueiros. E aí agora o que a gente faz? Como está personalizado, você pode ver que tem algumas falhazinhas nele. Como é que a gente corrige isso? Bem rapidamente. No caso aqui a gente vem no Coconut Tree e procura por two-sided. Deixa ok. Salva. Agora você pode ver que ele está bem mais realista. Consegue pegar tudo. Tá? E aí agora eu vou ensinar para vocês, para finalizar, como você pode personalizar do jeito que você quiser. Você tem essa artimanha diretamente na textura. Você pegando a textura, você já pode mudar automaticamente todas essas funções direto aqui. Você pode colocar do jeito que você quiser. Pode deixar mais escuro, mais claro. Você pode mudar o RGB, a saturação, colocar pouca saturação. Você pode mudar para roxo, vermelho, cinza, o que você quiser, beleza? Se não quiser, é só fazer o restart. Ela volta ao seu natural. Perfeito? Agora pausa. Faça você mesmo a personalização do seu próprio objeto. Pega ele da FAB, pega ele fora, pinta ele, determina ele de um tamanho, determina do outro e finaliza o seu landscape. Pode pausar o vídeo, eu te espero aqui na hora que você finalizar. Se você voltou aqui, então quer dizer que você finalizou o conceito do seu mapa e trouxe toda uma vida e uma realidade para ele. Se houve apenas um único aprendizado que você deva levar dessa aula, que seja este. Uma vegetação bem construída não se define pela quantidade de árvores plantadas, mas sim pelo sistema responsável por decidir aonde elas nascem. Fique com Deus, até a próxima.